Bom dia, Alexandre e Elaine. Vamos ter o nosso culto. Bom dia, Eduardo, espero que estejam bem. Carlos, bom dia. Bem. Opa, Bom dia, Levi. Deixa eu só colocar o tema e o texto aqui. Bom dia, Cris. Amém. Vamos orar ao Senhor, né? Antes de prosseguirmos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque a Tua voz que alcança os nossos corações, ela nos traz vida, Senhor, nos traz transformação. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo é aquele que sonda, aquele que ministra, fala e está conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia, que a Tua paz possa encher, Pai, os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, sobre a Tua igreja, Pai. Obrigado, Deus, e eu peço, Espírito Santo, que me ajude a colocar em ordem a administração, a trazer com clareza e que possa abençoar a Tua igreja, Pai, possa edificar e encorajar a Tua igreja, Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, Pastor Francisco, Leda, Maria, bom dia. Fernanda, bom dia. Ognaldo, tudo bem? Bom dia. Vamos então ler aqui Jó, capítulo 23, do 1 ao 7. Coloquei aí o texto aí para vocês acompanharem. Bom dia, Daiane. Brian, bom dia também ao Brian aí, deve estar com a Daiane. Espero que estejam bem. Vamos ler então. Versão NVI. Até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que ele me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Aqui são as palavras de Jó. E eu gostaria que você se atentasse ao versículo 3, que diz o seguinte: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação. Jó dizendo, se tão somente eu soubesse onde encontrar Deus, saber onde Ele está e eu poder ir diante dEle e apresentar a minha causa e encher a minha boca de argumentos. E o maior desejo de Jó, nessas palavras, é encontrar Deus. E conforme diz aí o texto que nós vamos editar hoje, o tema é: o desejo do aflito é ir diante de Deus. E nessa ocasião aqui, Jó, o maior desejo dele é encontrar Deus, é saber onde Deus está e apresentar os argumentos, falar com Ele, despejar toda a sua angústia e encontrar o seu Deus. Esse é o maior desejo de Jó. E aqui já é no capítulo 23, e todos sabem da história de Jó, lá desde o começo. Então, quando Jó ele perde praticamente toda a família, perde seus filhos, né? Perde seus bens. Bem no comecinho a Bíblia vai nos relatar sobre Satanás que vai diante de Deus. E lembre-se que não foi conforme os estudos, e uma coisa que eu pensei quando estava lendo, é que Deus, que mencionou quando Satanás foi diante de Deus, Deus perguntou para ele onde você estava de rodear a terra, e Deus que menciona sobre, bom dia para Paulinho, bom dia aos demais que entraram, é Deus quem menciona sobre Jó, é Deus quem fala, você viu
o meu servo Jó, ele é íntegro, reto e temente a Deus, né? E então Satanás ele fala para Deus: que o Senhor abençoe ele com bênçãos materiais, com tudo que é de bom. E se se não fosse por isso, ele blasfemaria o Senhor, né? Então, Deus ele dá permissão para Satanás fazer todo tipo de mal a ele. Somente Deus fala assim: mas não toca na vida dele. Então, você sabe da história, num dia só, Jó perde os seus servos, ele perde toda as suas plantações, os seus animais, e depois ele perde seus próprios filhos, né? Ou seja, ele perde tudo num dia só. Tanto é que ele se coloca ao pó é boa, né? Se coloca ao pó e amarguramente ele se angustia. E para piorar ainda mais as coisas, pela segunda vez, no capítulo 2, Deus ele fala novamente para Satanás: você viu meu servo Jó? Mesmo com a perda de todas as coisas, ele continua íntegro, reto, né? E temente a Deus. E aí que Satanás fala para Deus? Se você tocar no corpo dele, se eu tocar no corpo dele, se ele for ferido nos ossos e na carne, ele vai blasfemar o Senhor. Satanás diz para Deus. E aí Deus, então, ele permite que Satanás toque também no corpo dele. Mas Deus fala: você não vai tocar na vida dele, não vai tirar a vida dele. E é permitido mais uma vez Satanás tocar no corpo de Jó. E vocês lembram? Tumores malignos surgem pelo corpo inteiro de Jó. E ele pega um caco para se coçar. Bom dia, Tanise. Ele pega um caco para se coçar as feridas dele. E agora, pensando sobre o que eu disse agora há pouco, que Deus quem escolheu Jó para ser provado. E apesar de Satanás ter meio que desafiado Deus, se eu posso dizer assim, sobre Jó, que Jó blasfemaria se tirasse todas as coisas e até ficasse doente. Mas pense bem, Deus ele não precisava provar nada para Satanás, porque Satanás ele já é derrotado. E Satanás não significa, para Deus não significa nada. Deus não precisa temer a Satanás. E ele não precisava provar nada. Mas a pessoa honrada nessa história, eu sei que pode ser difícil para você pensar assim, mas é Jó. Jó foi escolhido por Deus para ser exaltado. E se não foi para provar para Satanás, porque a questão aí não é Satanás, e isso, como eu disse, mas era para o próprio Jó. Deus queria honrar Jó e também queria ensiná-lo. E seria uma grande lição para Jó, porque quando você lê todo o livro de Jó, você vai... são muitos detalhes, são muitos conflitos, muitas inquietações, e são muitas coisas que nós aprendemos. Mas pense uma coisa: ao você ler o livro de Jó, ao você ler cada detalhe, e essas escrituras que perduram até hoje, elas ficam de grande lição. O livro de Jó fica de grande lição e ensino para nós, e principalmente para Jó, e também como testemunha e para aquelas pessoas que sabiam que Jó, porque Jó era muito conhecido, era praticamente o homem mais rico do Oriente, e as pessoas daquela época, por saberem que Jó foi fiel, ele foi temente a Deus, não blasfemou, não pecou e continuou fiel a Deus, mesmo com a perda de todas as coisas, mesmo com a doença. Então pense, a questão não era Satanás, a questão não era disputar com Satanás, não era provar algo para Satanás, era Jó ser honrado, a honra de ser aquela pessoa escolhida para ser provado, para passar por uma prova tão grande. E também para nós que lemos as Escrituras e nós aprendemos com o livro de Jó.
E agora pensando sobre a pessoa escolhida para ser provado, de alguma forma todos nós passamos por provas. Nós que cremos em Jesus, que cremos em Deus, e Deus vai possibilitar e Ele vai permitir que passemos por provas. E muitas vezes também Ele vai escolher. E vocês se lembram quando Deus ele chamou Paulo, Paulo ficou cego e quando Deus chama Ananias, fala com Ananias para orar pelo Paulo, o que Ananias fala? Senhor, mas esse daí ele perseguia os nossos irmãos, né? E o que Deus fala para Ananias? Olha, esse é um servo que eu escolhi e eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E as pessoas que não creem, que não, elas vão ouvir isso e vão falar, mas como assim Deus chama alguém para sofrer? Mas Deus falou para Ananias, eu escolhi Paulo e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E Paulo, apesar de todo o sofrimento, apesar de Deus chamar ele também para as provas, para as bênçãos, mas também para as provas, Paulo, se você olhar as palavras dele, é praticamente um dos homens que mais amou Deus, mais entregou, mais dedicou, mais se sacrificou. Então, não é porque ele passou por provas e sofreu que deixou de amar. Muito pelo contrário. Amou sem nenhuma interferência por causa das provas. E pensando que todos nós, de alguma forma, Deus permite que passemos por provas, e a ideia não é dar tanto ênfase aqui hoje sobre o sofrimento, mas sobre o deserto, sobre o silêncio de Deus. Porque desde o momento que Jó perdeu todas as coisas, há um silêncio de Deus. E há um deserto que Jó passa. E na qual Deus só vai falar com ele no capítulo 38. Então imagina, do capítulo 1 até o 38, há um silêncio de Deus. E há um deserto. E por isso que nós vemos, né? Por isso que o texto dessa pregação é justamente o que nós falamos no versículo 3. Se eu pudesse encontrar Deus, que Jó diz. Então, o que ele mais desejava, então nesse tempo todo de deserto, de silêncio de Deus, uma das coisas que ele mais desejava era encontrar Deus, é ser ouvido por Deus e Deus falar com ele, mas Deus não fala, Deus permanece em silêncio. Esse deserto, eu não sei quanto tempo perdurou, né? Mas é do capítulo 1 até o capítulo 38, Deus não falou com ele, Deus não se manifestou, ele não ouviu, Deus não falou nada. Então, o deserto. E esse deserto que eu gostaria de falar, desse silêncio de Deus, que eu gostaria de falar nessa manhã com você que me ouve. E todos nós passamos, não somente por provas, por deserto. E nessa situação toda de pandemia, de dificuldades que alcançaram muitas famílias na vida de pessoas, nós temos visto o quanto as pessoas têm se esfriado na fé, não é verdade? Agora, a primeira coisa que eu queria pensar, quando Jó teve os tumores malignos sobre todo o corpo, vocês lembrem-se que a esposa de Jó falou o seguinte, você ainda teme a Deus, você ainda... e ela fala, amaldiçoa o seu Deus e morre, né? E Jó até responde para ela, mulher, você está louca, se Deus deu, Deus ele tirou, né? E as palavras de Jó, a convicção de Jó não é abalada pelas palavras da sua esposa. Então veja, a sua própria esposa, que experimentou de todas as bênçãos de Deus, experimentou da provisão de Deus, que adorava a Deus ali junto com Jó, que servia a Deus. E ao ver toda essa situação, ela disse, amaldiçoa seu Deus e morre. E ainda bem que a fé de Jó não estava firmada, apoiada na sua esposa, né? E eu não estou falando que as esposas, elas podem, aqui é no caso do livro de Jó. Porque, como eu disse agora mesmo,
nessa pandemia, nessa dificuldade que muitos estão passando, até mesmo o pastor Francisco mencionou que muitos se esfriaram, alguns se esfriaram porque não podem ir aos cultos, né? Não pode ver o pastor, não pode ver os irmãos, e realmente o culto faz falta, tudo isso faz falta, mas você se afastar de Deus, se esfriar, porque e ficar revoltado porque você não pode ir ao culto presencial, e isso ser motivo de você se esfriar ou algo parecido, me faz pensar se a minha convicção, a convicção da minha fé, e a dependência que eu tenho total em Deus, se ela de alguma forma não estava na igreja, no pastor, nas pessoas. Porque se eu não faço a minha parte, se eu não tenho a minha convicção de quem Deus é para mim, como Jó aqui mesmo, apesar da esposa falar amaldiçoa seu Deus e morre, ele falou, mulher, você está louca, Deus deu, Deus tirou, e eu não vou blasfemar Deus, eu não vou abandonar Deus. Então ele tinha a sua convicção. E quando nós pensamos que, e eu entendo as dificuldades, eu entendo que alguns tiveram a sua renda reduzida, alguns perderam seus empregos, alguns estão com dificuldade de pagar as contas, e há muitas aflições por causa da pandemia, né? que estão assolando a Igreja de Cristo, na verdade, e missionários também passando dificuldade. Mas vejam, eu creio que na maioria dos casos, ainda estamos em casa, ainda nós estamos comendo. Enquanto nós temos ainda a nossa casa, o lugar para dormir, o nosso carro, a comida, nós temos a nossa família, nós temos tudo isso. Jó, ele só tinha um caco para coçar as feridas. Então, e Jó, ele se manteve na sua convicção, né? Então, olha a diferença, gente. E por isso que quando nós lemos o livro de Jó, ela deve ministrar aos nossos corações. Por mais difícil que seja, por mais o deserto seja algo muito difícil, lembre-se que Jó, enquanto ainda nós estamos com tudo aquilo que ainda Deus nos permitiu, Jó ficou somente com o caco, caco para se coçar. Então, nossa convicção, e a gente sempre fala, né? Os pregadores evangelistas sempre falam, né? Que a sua salvação é individual, né? A sua convicção é a sua convicção, né? Não você não deve depender, e desculpa te dizer, não pode depender da fé do pastor, não pode depender da fé do irmão que é usado, é cheio do poder, cheio da unção. Você não pode, você tem que ter a sua convicção. E Jó tinha, né? Jó tinha a convicção dele. E é nesse deserto que nós temos crises, né? E eu posso falar por mim mesmo, que passei alguns desertos, silêncio de Deus. Quando você ora e você não, parece que Deus se calou, né? Como foi aqui com Jó, e eu creio que a maioria de vocês já passaram por isso. Mas é como a gente vai se comportar nesse deserto. E o que nós vamos passar por ele? O que nós vamos passar dele? O que nós vamos aprender nesse deserto, nesse silêncio de Deus? E é fundamental, gente. E é normal, como Jó fez nesse deserto, nesse silêncio, nesse período de distância de Deus, ele foi honesto com Deus e ele reclamou. E embora Deus depois teve que tratar com essa autojustificação dele lá no final, né? Mas ele foi quem ele era. E sabe, eu fico pensando que às vezes nós queremos manter a imagem de super crente. E nós deixamos de ser quem nós somos muitas vezes. E muitas vezes nós somos fracos. Nós somos fracos espiritualmente. Estamos no deserto, não temos uma palavra de Deus. Nós não estamos tão poderosos, não estamos tão cheios de si mesmos espiritualmente, se eu posso dizer assim. E nos sentimos fracos, nos sentimos pecadores. E nós podemos ser honestos consigo mesmo, né? Como Jó foi.
E o deserto, e nessas crises, é algo que a gente vai passar. E a gente pode aprender com tudo isso. Domingo passado nós pudemos estar lá na igreja e o pastor Daniel está fazendo uma série sobre sofrimento, né? E justamente sobre essa palavra silêncio, sobre o deserto, ele mencionou que por 3 anos ele falou que não tinha sentimento nenhum, né? E sabe, porque, por exemplo, a gente vai nos retiros ou a gente vai no culto muito avivado, a gente sente a presença de Deus, é aquele amor, a gente chora, a gente, né? E o sentimento é algo, sim, genuíno da parte de Deus, né? O sentimento faz parte daquilo que nos leva a Deus, nos atrai para Deus. Tudo isso é saudável, é bom. Lógico que não deve ter exageros, vamos dizer assim, a falar que você querer justificar coisa. Bom, mas isso aí é um outro assunto. E o pastor Daniel falou, então, que por 3 anos ele não teve esse sentimento. Então, ele foi como se fosse um deserto, na verdade. Sabe, não tinha aqueles momentos que a gente chorava e sentia, e sabe, você ora hoje e você sente aquela presença de Deus, sente o amor de Deus sendo derramado. Mas veja, por 3 anos, né? E eu creio que tanto você como eu, nós passamos períodos também onde não há sentimentos, não há palavras, não há algo que nos impulsione, porque o ser humano ele é movido a sentimentos, né? Nós precisamos. Mas será mesmo que nós devemos se mover pelos sentimentos? Sim, sentimentos são importantes. Outro dia eu estava aqui fazendo coscultinho com as crianças e eu mencionei algo que Deus ministrou justamente sobre sentimentos, que a fé, eu falei para as crianças, a fé ela é a certeza daquilo que a gente espera, mas não vê, correto? Eu falei para eles. E não quer dizer que o fato de nós não sentirmos, não quer dizer que a verdade de Deus, as promessas de Deus, o amor de Deus, ela de alguma forma se enfraqueceu ou não está presente. Porque é justamente porque a fé é aquilo que nós não vemos, mas nós esperamos e cremos. Então, não é o fato de sentir. E eu comentei isso com as crianças. E eles entenderam, falaram assim. Então, no deserto, nós vamos ter ausência, né? De sentimentos. E como a gente vai se comportar nessa ausência de sentimentos? Será que nós vamos nos afastar de Deus? E eu sei que é difícil orar nesse deserto para alguns, porque não há empolgação, não há sentimento, não há algo que nos impulsiona. Tudo que você vê em si é fraqueza, é apatia, é sequidão. Então, mas como que a gente vai se comportar nesse deserto, nesse silêncio? Nós vamos então falar assim, então eu não consigo, então não vou orar, não vou fazer nada, eu vou simplesmente me distanciando e me esfriando, perdendo a fé. Será que é isso? Não é isso. E Charles Spurgeon, ele vai falar sobre justamente a oração fraca. E eu vou compartilhar com vocês alguns pontos que ele mencionou, tá? Não fui eu, mas que ele mencionou. E algumas coisas eu me identifiquei porque fazia sentido. Eu já tinha ouvido de um pastor que era muito amoroso e ele falava sobre a oração. Ela não tem um formato único, ela não tem um padrão, né? Ela vai muito mais além do que nós pensamos. E a oração fraca, ela é ouvida. Deus ouve a oração fraca. Então, Charles Spurgeon, para quem não conhece, foi um dos grandes avivalistas do passado e um homem cheio do Espírito Santo. E ele menciona aqui que ele diz o seguinte: ore até que consiga orar. Então, não é porque eu não consigo orar, então que eu não vou orar. Então ele fala, ore até que consiga orar. Aí talvez alguns digam assim, mas nem isso eu consigo. E por falar em suspiro, muitas vezes o suspiro ele já é uma oração. E
eu falei desse pastor que era muito amoroso, o pastor Thomas, que foi um homem que é, né, um pastor, ele com tão grande amor, que nos ensinou tanto. E a primeira vez que eu ouvi, que ele falou assim que ele suspirou, sabe? Suspirou e falou assim, para mim às vezes essa é uma grande oração que eu faço diante de Deus. Simplesmente suspirar, né? E eu falei, nossa, mas como assim, né? E a gente que está acostumado com aquele padrão, não, eu tenho que orar, eu tenho que dizer palavras, tenho que dizer muita coisa, palavras bonitas. E a gente fala, nossa, mas como assim? E é justamente isso que Spurgeon fala. Então, suspire. Se você não consegue suspirar, então chore, ele diz. Se você não consegue nem chorar, ele fala, então respire. Eu falei, uau, como assim respire? Até a respiração, ela carrega uma oração? Sim, ele quis dizer que na respiração, onde há um desejo de coração, de falar, até o meu respirar, ele deve ser uma oração. Até o meu respirar, ele carrega uma vontade. Até o meu respirar, ele carrega um quebrantamento, uma dependência de Deus. É uma oração. Eu falei, uau, mas como assim? Que tremendo. Então quer dizer que a nossa oração fraca, ela é ouvida diante de Deus, porque no deserto, no silêncio, muitas vezes o que nós vamos ter é uma oração fraca, ou nenhuma oração nós vamos ter. Então, nesse tempo, há um suspiro, e se não há um suspiro, há uma respiração, ou uma lágrima, ou um gemido, que pode ir diante de Deus. E talvez você pense assim, mas como assim? Eu não falei um monte de palavras, será que Deus ouviu? Deixa eu te falar o que Spurgeon fala. Muitas vezes ele ouve mais essa oração do que aquela sequência de palavras já formatadas, bonitas, que a gente prepara e a gente padroniza. É muito mais ouvida nos céus do que essas orações bonitas. E o exemplo disso é o publicano e o fariseu, lembra? Que o fariseu lá, ele orou da forma mais bonita. E lembra o publicano? Ele só batia no peito, nem conseguia orar. E o que Jesus falou? Esse publicano foi aceito. A oração dele é que foi aceita. A oração dele é que subiu aos céus. E por isso, em tempos de deserto, em tempos de silêncio de Deus, tudo aquilo que nós temos, na verdade, é de grande poder diante de Deus. A oração fraca. Ele vai mencionar o seguinte, que a oração fraca e sincera, ela é escrita pelo Espírito Santo. E olha só o que Spurgeon fala. Deus, ele reconhece a caligrafia do Espírito Santo. Aí eu vou explicar. Ele conta o seguinte, que na Escócia, eles enviavam um dinheiro, que eles chamavam de dinheiro imundo, para o orfanato. Eu não sei se eles estavam se referindo, esse dinheiro é sujo, né? Então vamos enviar para o orfanato como doação. Então, eram libras, notas de libras que eram sujas. Só que essas notas, elas tinham uma assinatura. E, embora essas notas elas fossem sujas e até a tinta estava meio apagada, elas tinham seu valor, não perderam seu valor, né? E a própria assinatura dela era uma caligrafia, então ela tinha o seu valor, não perdia o seu valor. E o que Spurgeon fala? Ele fala que muitas vezes a nossa oração fraca, ela suja a oração por nós, não pelo Espírito Santo. Só que a oração que nós fazemos sinceramente para Deus, mesmo que seja uma oração fraca, uma oração pobre, ela não perde o seu valor. E a oração que nós fazemos sincera, ela é feita pelo Espírito Santo. E porque ela é feita pelo Espírito Santo, ela tem a caligrafia do Espírito Santo. E porque ela tem a caligrafia do Espírito Santo, Deus reconhece essa caligrafia. Eu falei, uau, que tremendo! Então a nossa oração fraca, ela é ouvida por Deus? Em tempos de deserto, em tempos de silêncio? Sim, é ouvida, né? Porque ela é feita com a caligrafia do Espírito Santo. E a caligrafia do Espírito Santo, porque é uma oração sincera, feita
coração, mesmo que fraca, Deus reconhece essa caligrafia. E eu falei, nossa, que tremendo, né? E eu falei, meu Deus, que maravilhoso. Então, nós vemos que em tempos de deserto, em tempos de silêncio de Deus, não é tempo de se afastar de Deus, não é tempo de se rebelar contra Deus e abandonar a Deus, mas muito pelo contrário, conforme esse tema diz, é de ir diante de Deus. Quando a minha filha, ela tinha por volta de 3 anos, nós passamos assim, momentos de desespero, né? De achar que ela ia morrer, e eu pensei que ela ia morrer em meus braços. Ela teve um problema de convulsão, né? Quando ela tinha 3 anos, e ela teve por 2 vezes, quando nós... primeiras 2 vezes foi algo terrível, algo assim traumatizante, porque a convulsão dela, ela não respirava, e aí nós ficamos assim desesperados, né? Eu e minha esposa, e a primeira vez ela foi internada, ficou vários dias, e foi assim algo terrível. E depois, na segunda vez também, nós estávamos passeando e nós saímos desesperadamente. Ela era uma convulsão que dava por causa da febre, e ela simplesmente não respirava. Eu não entendia muito de convulsão naquela época. Para mim, ela estava morrendo. E o desespero, então, e aí tudo indicava que ela teria isso ainda algumas vezes. E nós falamos, nossa, mas se ela estiver sozinha, e quando ela crescer, ela convulsionar, e ela de repente não conseguir respirar, não ter como, alguém para socorrer. E foi um desespero, né? E nós sofremos muito naquela época. E a minha esposa estava sofrendo muito, né? E um dia, ela estava no carro dirigindo, né? Em lágrimas, né? E ela foi diante de Deus. Falou, Deus, agora é eu com o Senhor. E em lágrimas ela falou, Deus, a minha filha, né? A minha filha, olha a situação da minha filha. Eu tô sofrendo, eu tô angustiada, né? E Deus veio a ela e falou o seguinte: eu sei da sua dor. Antes dela ser a sua filha, ela é minha filha. E sabe, aquilo lá foi como refrigério. Todo o sofrimento que a minha esposa estava tendo, Deus, com apenas aquelas palavras, foi como cura. E ela teve mais convulsão. Então veja só, a resposta de Deus não foi a cura. A cura, depois com o tempo, graças a Deus, ela não teve mais. Ainda ela teve convulsão depois. Mas a palavra de Deus, a resposta de Deus, foi tudo que a gente precisava. Ela não foi curada naquele instante. Quando a minha esposa estava dirigindo, Deus falou. Não foi. Mas Deus falou. Deus manifestou e Deus falou, eu sei da sua dor. Antes de ela ser a sua filha, ela é minha filha. Então imagina Deus falar isso para você. Então foi como algo que ela precisava. Então é justamente o que Jó está falando aqui no versículo 3. Ah, se eu pudesse encontrar o meu Deus. Ah, se eu pudesse encontrar. Então era a mesma coisa com a minha esposa. Eu só precisava ouvir uma palavra de Deus. E foi o que aconteceu. Deus, Ele falou. Deus não curou, mas Ele falou, Ele se manifestou. E é o que muitos mártires, muitos filhos e filhas de Deus se mantêm hoje, mesmo diante de situações mais adversas. Eles se mantêm porque Deus está com eles, Deus está conosco. E sim, em muitos casos Deus ele vai curar, Ele faz, mas como Jó, ele disse aqui, ah, se eu pudesse encontrá-lo, ah, se eu soubesse onde ele está, eu iria diante dele, eu me derramaria, eu falaria, eu me argumentaria, falaria tudo aquilo que está engasgado, como aconteceu com a minha esposa. E ele, então, falaria comigo. E Jó tinha essa convicção. E foi o que aconteceu lá na frente, quando Deus ele fala com Jó, né? Ele se manifesta a Jó. E Jó, então, ele é transformado. E Deus,
lá na frente, Ele vai restituir em dobro, Jó. Então, esse tempo de deserto, esse tempo de silêncio de Deus, que eu creio que alguns já passaram, ou talvez até estejam passando. Lembre-se que a sua oração fraca, a minha oração fraca, é ouvida nos céus. Ela tem a caligrafia do Espírito Santo. E essa caligrafia do Espírito Santo Deus reconhece. E Ele, então, ouve. E no devido tempo, no tempo que Ele sabe, Ele há de manifestar, Ele há de falar. E isso nos vai trazer cura, vai nos levar cada vez mais para perto dEle. E nós estaremos firmes neles. Amém? Amém? Então era essa palavra que eu quis compartilhar aí com vocês. Espero que tenha te ajudado. Lembre-se, essa palavra do Charles Spurgeon falou sobre a oração fraca. Ela ministrou demais a mim, né? E eu creio que a nossa oração fraca, ela é ouvida nos céus. Deus ouve. E não temos razão para deixar de... Se nós não conseguimos orar com muitas palavras, nós podemos orar com gemidos, podemos orar com lágrimas, podemos orar com suspiros, podemos orar, conforme eu disse aqui, até com a própria respiração, conforme Spurgeon disse. E a caligrafia do Espírito Santo é reconhecida por Deus, porque é Ele mesmo que nos dá o espírito da oração. Amém? Amém? Vamos orar então, Deus, agradecendo por esse dia, agradecendo pela fidelidade de Deus. Amém, Eduardo? Deus abençoe, verdade. Amém. Vamos orar então. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, pelos meus irmãos, minhas irmãs, Senhor, que o Senhor tem sustentado, Pai, a cada um, Senhor. E como nós meditamos nessa manhã, Deus, muitas vezes nós não conseguimos nem orar, Pai, em tempos de deserto, e talvez alguns estejam questionando, mas por que Deus Ele permite tempos de silêncio dele, deserto? É porque Deus quer nos ensinar, Ele quer, como diz lá na Tua palavra, que Ele quer fazer com que a nossa fé se torne como ouro que foi purificado pelo fogo. Ele quer nos fazer amadurecer. E, na verdade, conforme foi para Jó, é uma honra para nós. Sermos ensinados, sermos provados. Aprendemos no tempo de deserto. Aprendemos no tempo do silêncio de Deus. De como nós vamos reagir. De como nós vamos orar. De como nós vamos nos comportar. E obrigado, Deus, pela Tua palavra. Abençoa a Tua igreja. Que possamos aprender também com o livro de Jó. Aprender com o que falamos sobre a oração fraca, que é ouvida nos céus. Obrigado, Deus, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Que você tenha um domingo abençoado. Se vocês quiserem indicar para alguém, passar o link do culto da tarde para alguém, seguiremos com a mesma mensagem. Amém. Deus abençoe, pessoal do Facebook. Obrigado por estarem juntos. Um abraço. Deus abençoe aí vocês, tá bom? Pior que eu não estou nem conseguindo fechar aqui, que eu tenho que compartilhar. Amém. Deus abençoe o pessoal do Insta também. Que vocês tenham um dia aí abençoado na presença de Deus. Lembre-se que tem os pedidos de oração lá na bio do Insta.